Boa noite. Olha a gente aqui no Instagram. Vamos ter a nossa live. Podem ir adentrando para assistir a live com a professora Liana, falando sobre ato infracional, desafios frente ao ECA. Vamos aproveitar e chamar a professora Liane, que já entrou. Aproveitem nesse dia e comece a chamar todas as pessoas que você conhece para não perder, principalmente estudantes de serviço social. Professora, seja Eu bem-vinda. tô viva, gente! Quem foi isso, Lori? O Professor, Face, o Face, Lemafiano? o Face em si, ele tá com alguma coisa, porque assim, já teve duas colegas minhas que fizeram live e ela derrubou a live no meio do caminho ou não aceitou, passou pelo mesmo processo. Para Aí eu mim, ainda não fiquei. aparecia convite seu lá nenhum. Aí eu pedia, você aceitava, porém eu não entrava. E Entendeu? quando eu mandava, quando eu aprovava, Nenhum ficava assim, apareceu. direcionando. E a senhora não entrava. Eu, gente, não é possível. Como é que faz um serviço desse? Deixar de ouvir a professora Liana de hipótese nenhuma. Migra-se para o Instagram. Aí foi É porque problema, né? do conteúdo. Eu sei que a senhora tem muito É. a falar. E aqui o Instagram, eu acho que eles já deveriam pensar nisso. Tudo bem que mais de uma hora cansa. Mas tem conteúdos que não tem como você, dentro de uma hora, tão rápido que você não consegue nem dialogar. Agora é bom você pedir a outra pessoa para avisar lá, botar um postzinho lá, porque algumas pessoas vão para lá pensando que vai ser lá. Aí dificulta porque eu não tive tempo de avisar, não deu tempo. Que mudou. Carol tá fazendo lá, tá? Botou lá Uhum. Carolzinha botou lá no Instagram que a gente estava vindo para o Face. E Tranquilo. aí, infelizmente, tecnologia, né? Aí É, aquela acontece. tempo de reinvenção, né? De Nenhum lidar convite mais com a apareceu, seu. internet. Nem quando você saiu, voltou, nenhum convite apareceu. Nenhum, zero convite. Nenhum. Engraçado isso, né? Aí você diz assim, mas rapaz, eles poderiam ter acesso esse processo. É, não entendi nada. Também não. Tem coisas que É, é melhor, tem coisas que não é melhor para não entender. com certeza. Mas as pessoas virão, elas já estão chegando. Boa noite, gente. Sejam Ivanzinho, meu bem-vindos, querido, Tatiana Tess, Bira, Walter Rui, bem-vindos. Estou vendo aí vocês sejam chegando. bem-vindos ao CEDU. É um prazer, professora Liana, estar aqui com a senhora, não, com você, tão jovem e linda, com você. Né? E a gente falava lá no Face das aulas da senhora, né? E isso marcou. De não entrar sem cara feia, a gente nunca viu. E sempre tinha ou um poema ou um verso de música que Isso fazia aí. animar. Isso marcou a nossa trajetória. Isso ela pode ter certeza, né? E Música é aí é sempre um bom, prazer, né? Ah, legal. sim, alegra. Mas aí eu passo a palavra para a senhora, fique à vontade. Tá certo, então. Eu tive esse convite, né, de estar aqui e queria abrir agradecendo ao CEDU, na pessoa de Lorena, que me fez o convite, professora Valdineide também, que eu sei que está envolvida no processo. É, Lorena foi minha aluna, né, Lore? A gente Tive tá esse tendo a prazer. oportunidade, tá tendo a oportunidade aqui de estar em outro momento, né? Mas a vida é assim. Então, eu queria agradecer ao Sedu, que me convidou aqui para a live, é a primeira vez que eu estou em contato aqui com o Sedu, e a ideia é que conversássemos, né, sobre a efetivação do direito do adolescente, e lá no Face, né, eu vi Carol abrindo e falando a respeito da pós em direitos humanos, e de fato casa muito bem com isso aqui que a gente vai conversar um pouco, né? Porque a ideia de falar dessa efetivação do ECA é justamente a consolidação dessas Da garantia proposituras, exatamente. O ECA completando 30 anos, que completou agora, 13 de completou agora. julho, né? Ele foi criado em 1990, então pensar um pouco como é essa implementação aqui na Bahia, né?
pensar um pouco na questão da pandemia, o que é que muda, e conversarmos, né, um pouco sobre essa questão do ECA, que na verdade é o Estatuto da Criança e do Do Adolescente, adolescente. que a gente apelida, né, como ECA, recorta, que ele segue o rumo da recém-criada Constituição Federal, que o antecede, né, Sim. Constituição de 88 e o ECA de 90. Ele Mas o vem que a para, gente né, pronto, vem para quê? ratificar e efetivar esses direitos. Exatamente, né? Então, a Constituição já clamava por uma modificação, né, que já era necessária naquele momento, porque o que nós tínhamos de legislação anterior ao ECA, e eu não posso deixar de falar disso, era o Código de Menores, De que era menores. uma legislação, né, que contemplava a época, que era uma época de ditadura, então um momento diferente, e era uma legislação que rotulava, que discriminava, porque na verdade ela era voltada para adolescentes infratores, para carentes e abandonados. Não era uma Sim. legislação total, né, completa, como é o ECA, que o ECA contempla tanto quem está em condição de vulnerabilidade, quanto quem está em condição de prática de ilícito, que é o que a gente chama de ato infracional, né? Então, o ato infracional nada mais é do que a conduta descrita como crime ou contravenção. Então, é tudo aquilo que o adolescente, aquela pessoa, né, com mais de 12 anos até 18 incompletos, pratica. Seja furto, seja roubo, seja participação em tráfico, seja, né, ato análogo a homicídio, tudo isso faz parte do que a gente nomeia, né, como ato infracional. Então, esse Código de Menores, que era a legislação anterior ao ECA, contemplava uma doutrina que a gente considera chamar de doutrina da situação irregular, que significa o quê? Que a sociedade é correta e os adolescentes é que são errôneos, errados, né? Então, naquela época, era assim que se configurava. Então, para romper com tudo isso, né, não é simplesmente uma varinha de condão, criar uma lei, bom, a partir de agora vamos aqui, né? Então precisa todo um trabalho, toda uma situação, porque a legislação do Código de Menores ela era segregadora. Ela desrespeitava, ela desrespeitava a dignidade humana, ela tratava os adolescentes como portadores de moléstia social, como se assim o fosse. Né? Então, o adolescente que era o problema e a sociedade, ela era correta. Né? Então, o ECA, ele vem com a proposta totalmente contrária a isso. Ele traz uma série de inovações, né, novas propostas, uma roupagem diferenciada para tentar quebrar com essa estigmatização, o que não é fácil, porque para que isso se Sim. efetive, a gente depende de muita coisa, né? Mas uma das características principais do ECA é considerar que o adolescente ele é uma pessoa em condição peculiar. Ele nem é criança e nem é adulto. Então, é uma peculiaridade, é uma condição diferenciada, né? Nem é na fase adulta, nem é na fase infantil, né? Infantil. Então, considera essa pessoa nessa fase peculiar. E a gente sabe que a adolescência, ela é uma fase, por si só, diferente, né? Você modifica seu corpo, é pelo que nasce, é busto, é a questão da sexualidade, é seu aspecto físico, seu aspecto Físico. emocional, né? A sua condição psíquica, Psíquica. tudo. Socioeconômica também, que É exigente, pesa. né? Pois é. Mas você tem um aspecto biológico, você tem todo esse aspecto emocional, né? E a gente não pode desconsiderar isso. Então, tem toda essa modificação. E a pessoa não é criança, a pessoa não é adulto, né? Então, é um locus especial, um lugar em que a gente se coloca e tem que considerar que tem que ter particularidades. Então, se esse adolescente ele pratica um ilícito, ele não vai ser regulado pelo Código Penal, e sim pelo Tá? ECA, né? O ECA vai tratar, né, particularizar toda essa situação, né? Porque um dos preceitos do ECA, além desse, da condição peculiar, é a prioridade absoluta, que seria o quê? A criança ou adolescente ter primazia em atendimento de qualquer circunstância, inclusive na destinação de verba.
E isso hoje é uma coisa que a gente tem brigado, né? Porque essas verbas têm sido custosas para chegar, né? Ninguém tem Acha interesse que em é, investir. pois é. Tá no Acho que é mais papel, mas forte. na hora H, Exatamente. Então não dá a devida importância, né? E aí você pode perguntar, mas a gente vai depender de quê para efetivar isso? São muitos os fatores, né? Primeiro que é um esforço conjunto, porque para colocar isso em prática, a gente precisa do municipal, da esfera estadual, da esfera federal, da sociedade como um todo, né? A partir do momento que o ECA traz também essa ideia de que a sua implementação depende do papel de cada um, socialmente, né? Então depende de mim, depende de você, depende de cada pessoa de maneira transversal para que essa afetividade aconteça de verdade, né? E a família e a comunidade dividam também essa responsabilidade. Então isso é uma coisa também inovadora e bastante importante de ser considerada, né? Então a gente tem você está perguntando, no âmbito da educação, o que é obrigado ao Estado a assegurar a esse menor infrator? no caso, Tati, o menor infrator, o adolescente em conflito com a lei, na verdade, é, quem, quem a Fundac, né, é o órgão que, em nível da Bahia, gerencia toda a ação socioeducativa. Então, na questão da educação, por exemplo, de quem está privado de liberdade, que é o que eu estou falando aqui, já que eu estou falando em ato infracional, nós temos duas escolas dentro da unidade da Fundac, uma municipal e uma estadual. Então, a escola funciona dentro da unidade, no caso, para os adolescentes que estão privados de liberdade, né? Aqueles que já praticaram o ato, que já foram apreendidos e que já se encontram sob a guarda da Fundac. Eu Então, fiquei ali, professora, no estágio, eu cumpri 300 horas ali na Casa Salvador. sim. E aí tem lá uma escola, né? Onde por período e por Duas, processo uma de vida municipal e uma estadual. estadual, na verdade são duas. Mas eu vivia muito mais na municipal. Não vou negar, quando eu Sim. tinha a possibilidade de ficar ali, aí eu ia para a municipal. Acho que é por isso que ficou muito gravado. E aí, assim, o trabalho é muito bem feito. Uhum. Então, é um esforço, né? É um esforço hercúleo, porque não há uma obrigatoriedade, na verdade é essa, depende um pouco do arbítrio do adolescente, né? Querer, então, é muito difícil para a equipe trabalhar assim no sentido de dar esse incentivo, né? De fazer com que ele tenha interesse em ir, porque muitas vezes na escola, fora da unidade, ele nunca foi bem aceito. Né? Muitos adolescentes eles são Sim, invisíveis socialmente, só passa a ser enxergado a partir do momento que é aprendido, né? Sim, Tati, tem um projeto pedagógico totalmente diferente, um projeto tem. pedagógico voltado para a situação, porque, né, é um caso atípico, então precisa ser tratado de maneira também diferente, justamente por isso, porque muitas vezes esses adolescentes fora não tinham interesse em frequentar, né, justamente por não se Eles, sentir fazendo parte. Então o projeto é diferente, é um projeto à parte, totalmente na verdade, voltado. e eles, o que eu percebi, professora, na época, que eles realmente privilegiam todas as situações. Eles observam todas as situações para que o processo pedagógico aconteça e aconteça o processo de aprendizagem para eles. Isso ficou Uhum. claro para mim, sabe? Eles respeitam e eles priorizam algumas coisas. Pois então, né? E aí, pronto. Que pontos positivos, né? A gente pode dizer. Essa criação dessa doutrina nova, que é a doutrina da proteção integral, que eu já falei, e ela vem anteriormente ao ECA no artigo 227 da Constituição, tá? Mas muito antes disso, por exemplo, em 1948, na Declaração dos Direitos do Homem, já se falava em algo nesse sentido. Então, a gente tem legislações importantíssimas que regulamentam essa questão do ato infracional. As regras de Beijing, as diretrizes de Riad, né, legislações do mundo todo que, resumidamente, trazem essa conotação nova de colocar criança e adolescente como sujeito de direito. Isso aí é importante pontuar, né? Destinatários de absoluta prioridade
e em fase peculiar de desenvolvimento, que como eu mencionei, nem são crianças nem são adultos, né? O ECA, ele tem um reconhecimento internacional muito importante, porque é uma legislação moderna, ela traz a proposição, né, de direitos infanto-juvenis muito importantes, né? E é um diploma que contempla direito num só lugar. Por exemplo, se você for ver algo de vulnerabilidade de criança e adolescente, vai ser no ECA. Se for uma questão de adoção, tudo bem, temos a lei da adoção, mas o ECA já pontua alguma Já. situação. Se for sobre o ato infracional, vai contemplar, né? Então, tudo que for relacionado a esse aspecto vai ser visto, né, dessa maneira. Então, traz essa possibilidade da gente reconhecer o direito, né, da criança e do adolescente como um protagonismo. E aí, por exemplo, essa criação o ECA, ele fez com que favorecesse, por exemplo, a criação das delegacias especializadas. A criação da DAI, que é a Delegacia do Adolescente Infrator, e da DERCA, que é a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Adolescente. A DAI, ela é a delegacia quando o adolescente pratica o ato. E a DERCA é quando ele é vítima de algum tipo de violência. Então, tudo isso foi a partir do ECA, né? O ECA também favoreceu a criação daquele centro integrado que tem ali no Bonocô. Vocês devem ver quando vocês passam, ao Sim. lado da Tá. estação do metrô. Então, ali é um centro que contempla Ministério Público, Fundac, Tribunal de Justiça, né? Tudo no mesmo espaço, para dar celeridade à situação. Porque como é que acontece o fato? O adolescente praticou um ato. Ele obrigatoriamente precisa ser levado para a DAI. Se ele foi num bairro, se ele foi, a delegacia local precisa direcioná-lo para a delegacia especializada. E a partir disso ele tem um percurso que é único. Ele passa pelo pronto atendimento da Fundac, que fica ali no Bonocô. Ali mesmo ele passa pelo Ministério Público, ali mesmo ele passa pelo juizado, né? E ali mesmo ele tem contato com a defensoria. Então, todo um sistema de garantia de direito é montado. Então, entra Fundac, MP, Tribunal, Defensoria, tudo, né? E a delegacia, que faz parte da polícia, né? Onde é gerado um BO, tudo no mesmo ambiente, praticamente, para que essa situação seja célere, né? Ou seja, para que haja rapidez na resolutividade daquela situação, que é tudo muito rápido, na verdade. Então, o prazo inicial é de 24 horas. Aconteceu o ato, ele precisa passar pelo juiz, passar pelo promotor primeiro, passar pelo juiz, conversar com o defensor. Boa noite, Val. Um abraço. Passar pelo defensor, né? E tudo isso de maneira muito rápida, tá? Então, isso é uma característica positiva que o Estatuto traz. Sugerir que todas essas instituições do sistema de garantia estejam no mesmo ambiente. Assim como a questão da interdisciplinaridade também é trazida pelo ECA. A possibilidade Sim. de ter psicólogos, assistentes, pedagogos, promotores, juízes, policiais, todos envolvidos, muitos olhares, né? Educadores sociais, socioeducadores, professores, tudo envolvido, porque a questão é muito complexa, então requer também um grande número de profissionais, né? Porque é necessário que assim seja. Então, são várias pessoas envolvidas, trabalhando em rede, né? Naquele campo em que a gente denomina como sócio-jurídico, que é justamente contemplar o aspecto da vida social dentro da garantia do devido processo legal, ou seja, contemplar o jurídico com o social, né? Então, é muito amplo, muito vasto, né? Essa possibilidade é um campo que abarca muitas assistentes sociais. Temos muitas colegas no Ministério, no Juizado, na própria Fundac, temos muitas colegas, né? É campo de estágio também, então é bastante interessante. Agora, na pandemia, estamos com estágios suspensos, mas é campo de estágio, né? Aí, muito Então, rico. com certeza, é um aprendizado muito grande. Então, é Quantas que abrir pessoas, oh, quantas desculpa, pessoas Pai, aqui? quantas pessoas do interior, os jovens dos interiores, quando eles vêm para cá, é o mesmo processo? Como é como é o processo deles quando acontecem, por O que exemplo, é em que acontece? feira, Uhum. em
As cidades do interior, elas não têm a estrutura que eu estou mencionando aqui, né? À exceção de poucas, como Feira de Santana, por exemplo, que é uma que tem a estrutura. Então, se, por exemplo, foi Ilhéus, foi Itabuna, foi Itamaraju, esse adolescente vai ser trazido para cá. Então, a Fundac, aqui, ela trabalha com os adolescentes de Salvador, mas também com todo o adolescente da Bahia, porque, né, a cidade de Valença, Cairu, não temos estrutura nesses locais. Então, e tem outra, o adolescente não pode ficar preso em delegacia junto com o adulto. Então, se houver, que às vezes acontece, um fato, né? Precisa vir. Então, Isolado, mas acontece. tem que vir rápido, né? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver quem foi. Cadê? O que constitui a comunidade de atendimento? A comunidade de atendimento é a CASE, né? Comunidade de Atendimento Socioeducativa. E nós temos a unidade de Salvador, temos unidade em Simões Filho, né? Temos unidade em Feira de Santana, temos unidade em Camaçari. Então, vejam que são, né, comunidades mais próximas, né, da região aqui, porque precisamos estar nos deslocando, reunindo. Então, não temos unidade no sul, não temos unidades mais distantes, né? Mas temos essas que eu estou mencionando, né? Então, existem cidades que não têm essa estrutura. Então, vem para Salvador. É por isso que, quando temos 400 adolescentes apreendidos, temos 350 de outras cidades e cento e pouco de Salvador. Porque não é só Salvador quem, né, quem está contemplado nessa situação, né? Então, além disso, Lorena, o ECA também traz de conteúdo importante a abertura que ele deu para a criação do SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, que ele vem de 2012, né? E que é o parâmetro legal que dá suporte para que a gente efetive toda essa situação que eu estou mencionando. É o SINASE quem regula a forma como as unidades vão funcionar. Então, tudo que a Fundac faz dentro do ECA, primeiramente, e depois dentro do SINASE. Então, a gente precisou se adequar. Estamos em 2020, então o SINASE é de 12, né? 8 anos trabalhando no sentido dessa adequação, né? Então, é um outro conteúdo muito importante. Você vê que o ECA, por exemplo, ele traz programas de combate à exploração sexual, ao trabalho infantil. Então, é uma complexidade, né? A gente fala de ato infracional, mas também tem outras vulnerabilidades que indiretamente estão relacionadas e que a gente não pode deixar de considerar. Mas você pode perguntar assim, mas professora, a senhora só trouxe flores até agora? E aí, não tem nada? Eu vou perguntar como é que é os outros processos. Nada vai dificultar isso aí? Nada vai dificultar essa efetivação? Claro que vai, né? Vamos ter fatores limitantes, né? Por exemplo, o fato de dependermos de muitas instâncias. A gente depende de várias, do município, do estado, do recurso que é federal, né? Ainda no ano passado, hoje eu trabalho com capacitação na Fundac. Não mais estou no atendimento direto, mas já estive muito tempo. E a gente, no meu setor, né, que eu até tenho colegas aqui presentes, Sinara está aqui assistindo. Sejam bem-vindos. Sejam. A gente fez um projeto em 2016, que foi aprovado com recurso do Ministério da Cidadania, né? E esse recurso foi convertido numa capacitação que englobou cerca de 2.000 pessoas aqui. Então, nós estendemos essa capacitação para além da Fundac. Abrimos para estudantes, abrimos para, né, outros profissionais. Então, muitas ex-alunas vieram, fizeram, porque a nossa ideia é justamente tirar a questão da invisibilidade, né, Lorena? Porque pouca gente fala disso, pouca gente traz isso para a rede social, né? Então é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito árduo, né? E pouco visível, porque nem todo mundo se dispõe, né, a dar essa visibilidade. Então é impossível que dentro de uma disciplina minha que eu ensine, eu não fale disso. Quem foi meu aluno sabe o que é um ato infracional, sabe o que é, mais ou minimamente, né? Talvez não com tanto conteúdo assim como eu estou falando aqui, mas
sabe, né? Porque eu faço questão de, por onde eu passar, eu deixar, né? Na verdade, Essa ideia. foi quando eu consegui estagiar lá, porque é uma área que eu gosto. E aí, assim, Hum, para mim foi maravilhoso, porque eu peguei numa fase que depois mudou tudo, e aí eu tive que terminar minhas 150 horas de estágio com o Valdinei de Baraúna, que eu uhum. agradeço também muito. Mas Mas foi uma eu experiência imagino que que você não aprendeu cai. muito. Ali sim. E a assistência social, o trabalho que eles fazem. O que eu mais achei interessante é porque eles lá, eles pensam muito nos jovens, né? E a gente, às vezes, quando está de fora, acha que isso não acontece, mas acontece. E assim, sempre em coletivo, em multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar, pensando na qualidade daquele adolescente que naquele momento ali está precisando de você. Então, assim, foi muito bom. Muito, eu só tenho a agradecer o período que eu fiquei. Geralmente, quem estagia na Fundac, né, são estágios bem profundos, que deixam marcas, realmente, porque o trabalho ele é complexo, né? Eu tenho esse orgulho de dizer, porque socioeducação na Bahia, quem faz é a Fundac. Então, entendeu? Para você dizer que sabe, é fazendo, né? E socioeducação é na Fundac realmente que a gente faz, né? Então, realmente. Professor, eu observei muito esse processo da equipe multidisciplinar, né? Mas o que é que a senhora me diz no sentido de existiria outros meios, independente da equipe multidisciplinar, de criar situações para que desse melhor qualidade de vida, de ressignificação deles dentro da Fundac? Ô, Lorena, quando o adolescente ele incide no erro, né? Assim, ele já veio dando sinais, muitas vezes, de situações que chamaram atenção e que podem ter passado negligenciadas, né? Então, Sim, a gente não pode desconsiderar a condição da raça, a condição social, a condição financeira, são aspectos estruturais, né, que a gente não pode desconsiderar, né? Mas assim, a equipe multidisciplinar da Fundac, ela é muito preparada, né? Porque estamos sempre em treinamento e assim, até para quem está entrando, hoje a gente já faz essa formação para dar uma noção mínima, porque às vezes a pessoa se candidata ao cargo, até mesmo de assistente social, há uma rotatividade grande, porque as pessoas às vezes são surpreendidas por uma prática que ela não esperava, né? Então, há uma rotatividade. Alguém perguntou Sandra, alguma coisa? Sim. Sandra disse o seguinte: sim, temos que ter um olhar para o adolescente, sua integridade, desconhecimento das pessoas que veem apenas o ato infracional cometido. Exato. O senso comum, as pessoas de uma forma geral, elas pensam, né? Imaginam que não existe nada que responsabilize o adolescente quando ele pratica um ato infracional. Então, você pode ouvir de pessoas dizer assim, o adolescente ele anda com ECA no bolso para não ser apreendido. Isso é um ledo engano. O adolescente ele tem toda uma responsabilização, como eu já mencionei, né? E não é como as pessoas falam. Tem toda esse trabalho que eu estou falando. Ele vai passar pela delegacia, vai passar pelo pronto atendimento da Fundac, vai passar pelo ministério, pelo juizado, né? Tudo isso fazendo esse percurso, né, e sendo responsabilizado. Agora, o conteúdo, porque quando o adolescente passa por isso, para ser apreendido, Lorena, ele está cumprindo uma medida socioeducativa. O que seria isso? Se assemelha à pena, entre aspas, do adulto, só que é direcionada ao adolescente por considerá-lo naquela condição que eu falei de pessoa numa fase especial. Né? Sim. Então, a medida socioeducativa, ela varia de complexidade. Ela vai da mais simples, que é uma Ah, simples admoestação, né, passando por outras que vão complexificando. Obrigação de reparar o dano, né, liberdade assistida, e a Fundac administra duas delas. A semi-liberdade, que é aquela em que o adolescente ele está liberado durante o dia para estudo e trabalho, e à noite ele precisa pernoitar na instituição, né, toda noite. Então, essa se chama semi-liberdade. E a outra é a privação de liberdade, que é esta que eu mencionei, que é o juiz quem determina, com base no que o BO da delegacia disse, o que a promotora validou e que o juiz determina.
Então, quando ele dá uma internação, o adolescente vai para a provisória. Ele tem 45 dias, o 5 juiz, dias, para estudar aquele caso dele. caso e, dentro daquilo, dizer: bom, vamos liberá-lo ou vamos mantê-lo. O tempo de privação varia entre 6 meses a 3 anos, a depender da gravidade. Então, se foi um ato análogo a homicídio, por exemplo, se o adolescente, né, ceifou a vida de alguém, então é considerado um ato gravoso, geralmente o tempo de cumprimento. Aqui Sinara, também. Sinara, Sinara, minha amiga, especialista em semi-liberdade, está me perguntando se ela está presente em outros municípios. Sim, temos semi-liberdade em Salvador. É muito detalhe, Lore. É bom ter essas Eu pessoas sei livres, disso, é bom ter essas perguntas, porque com certeza. ativa. E aí ela Então, tem aqui em Salvador e é, onde mais? temos Salvador, temos Vitória da Conquista. Aonde mais, Sinara? Dê aula aí. Bote aí todas as unidades de semi-liberdade. Salvador, Vitória da Conquista. Onde mais, Sinara? Sinara já trabalhou na regionalização, trabalha comigo hoje na Escola do Sinase, divide a aula comigo, e é ela que dá essa. Massa. Eu quero que ela bote aí. Bote aí, sim, quais são todas as cidades que temos semi-liberdade. Vá Sedu botando aí está que eu vou aberto, se falando. ela quiser Ela vai participar de botar uma live, é só informar que a gente está aqui. com certeza. Tem Feira de conteúdo. Santana. Feira de Santana, Vitória da Conquista. Professora, Cadê? e quando a gente. Ah Diga. lá, ela. Fofa. Vitória da Conquista presente. Aí, Tem ó, alguém que Carmelúcia é outra colega, está aqui presente, tá vendo? É. Diga, Lore. em relação ao processo, né, quando eles cometem um ato, a gente sabe que às vezes é visto tudo, não só o ato em si, né? Porque as pessoas quando falam só no ato, só conseguem ver aquele jovem, o que ele cometeu. Não vamos analisar o que ele cometeu. Dentro dessa análise, professora Liana, existe o olhar para as outras coisas antes dele adentrar, por exemplo, esse processo que ele faz na DAI. Existe um olhar para ele em relação a ele cometeu porque teve uma vida assim, ou é só o ato? Não, tem que se considerar todo o contexto da situação. A partir do momento que ele passa pela DAI, o primeiro lugar que ele vai é o pronto atendimento da Fundac, lá onde eu falei, no Bonocô. Então, ali ele já vai passar por um atendimento psicossocial, e ali vai ser visto se ele tem família, se ele não tem família, né? Quem vai ser contactado para vir, vir dar continuidade aquela situação, né? Se é algum adolescente que tem histórico de morar na rua, se vai precisar contactar um abrigo, então tudo isso vai ter que ser considerado. Se estuda, se não estuda. Inclusive, a equipe técnica das unidades, elas fazem relatórios que são considerados pelo juiz, quando ele vai definir, por exemplo, ele lá fez a sentença 3 anos, mas ao longo de 1 ano e meio, por exemplo, né, nos relatórios avaliativos, a equipe observou que o adolescente teve uma grande melhora. E não vamos dizer que sugira, mas dá indicativos para que o juiz observe que talvez sair antecipadamente seja melhor naquele momento. Então, geralmente, né, o juiz considera essa avaliação. Então, o serviço social, ele é muito importante nesse processo. É um olhar interdisciplinar, né? Mas é claro que a presença do serviço social, ela se faz bastante importante nesse aspecto, porque, de fato, né, a nossa visão, ela é muito importante. Então, aquele relatório dá subsídio para que o juiz repense, reveja, reconsidere, converse com a família, né, converse com o adolescente e veja de que maneira aquela pena, aquela medida socioeducativa, ela pode ser, né, até diminuída. Mas a gente sabe, né, que dentro dessa análise de contexto, Lorena, tem questões que são estruturais. A questão do racismo, né, a questão da pobreza em si, são também situações que a gente não pode fechar os nossos olhos, porque muitos desses adolescentes, eles são invisíveis e só se tornam visíveis a partir do momento que são apreendidos. Até então, passavam incólumes pela sociedade.
né? Então, ele precisa praticar um ato, ser aprendido para ter um direcionamento escolar, por exemplo, para ter, né, uma condição que diferencie. Quando Então, eles, quando eles chegam, professora, eles devem chegar muito agitados, né? Com certeza. Quando chega na DAI, a senhora que teve essa experiência dentro sim, eles devem chegar muito agitados. E dentro desse processo, eles conseguem se abrir, eles falam sobre o que aconteceu, eles se defendem, ou eles dizem, não, eu fiz. Como é esse momento chegar na DAI? Quando eles saem da eu, delegacia e eu são pegos? trabalhei 8 anos no Ministério Público, né? Então, deixa eu botar aqui meu conector de bateria. Então, eu já peguei muito atendimento no calor da chegada, né? Porque esses adolescentes primeiro passavam pelo pronto atendimento e depois pelo Ministério Público. Então, isso tem uma variação. Existem adolescentes que são apreendidos pela primeira vez, por exemplo, então chegam tomados de surpresa, porque vinham praticando atos, pequenos furtos, e nunca foi apreendido, então acha que nunca vai acontecer nada, e quando acontece, né, entra em desespero. Existem outros que já vêm na prática do ato, né, e que é diferente. Já vem na prática, então já tem é, um olhar, né, acostumado, já sabe o trâmite que vai passar, já sabe que vai ser ouvido pela promotora, já sabe que vai ser ouvido pelo juiz, já sabe que vai para a unidade, né? Então isso varia um pouco do número de práticas, né? Se foi a primeira vez, se já é uma reiteração, tudo isso Acontece muitas dessas reinterações, professora? acontece, acontece, acontece bastante, bastante, bastante. Quando eles são que voltam, qual é a relação deles? Eles riem com vocês e dizem assim, eu estou aqui de volta. Ou eles simplesmente. Muitos, até diante da promotora, por exemplo, né? Tem mesmo essa postura. Do Eu tipo, tive. até já saber qual é o caminho que vai trilhar e, né? Ah, já sei, agora eu vou para o juizado. Ah, já sei, agora eu vou para casa, para a comunidade de atendimento socioeducativo, né? Que alguém perguntava. E aí eu Então, vou lhe fazer uma outra pergunta. Vendo dessa forma, o que é que, pensando no ECA, no SINASE, pode fazer com que esse adolescente se ressignifique e mude? Porque ele está saindo, voltando para o lugar onde ele uhum. está. O nosso Como é trabalho pensar isso? Por exemplo, esse jovem que já estava, saiu, voltou. Ele é visto da mesma forma de quem já está lá? Ou ele tem um outro olhar para ver se consegue fazer com que ele tenha um outro perfil, uma outra postura? não tem perfis. O trabalho, ele é um só. Mas é claro que esse trabalho, ele vai chegar de maneira diferente nas pessoas. O trabalho da Fundac, ele se pauta no que a gente chama de pedagogia da presença, que é uma pedagogia de Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Que é em cima de todo um estudo, de toda uma situação, e aí é nesse chegar aonde vai se tocar nesse adolescente para disparar o gatilho da possibilidade de mudança, porque não são todos que vão mudar, não são todos que vão absorver o ensinamento, não são todos Sim. que vão, né? Acho que tem pergunta, viu? Alguém tá Tem chegando. Jailson Cadeirante, pessoa maravilhosa, já fez uma live Sim, aqui com a gente. Diz o seguinte: as prazer. medidas educativas são suficientes para esses jovens? É justamente o que eu estava perguntando de Uhum. forma. E aí? Então, como eu tinha explicado, né, um pouquinho antes, as medidas socioeducativas, elas variam da mais simples, que é uma simples admoestação verbal, que é quando ele Ele fala de que, novo. A visão pronto, deveria ser ampla, aí já é atendendo outra em pergunta. Para família. não me perder. Já entendi o que você quer, Jailson, eu vou chegar lá. Em relação às medidas socioeducativas, o intuito é que elas contemplem, porque a medida socioeducativa ela tem o caráter da coerção, mas ela tem um caráter pedagógico, que era o que eu vinha falando.
né? Da questão da pedagogia da presença. Então, é aí que a gente tenta chegar, através desse trabalho, né, interdisciplinar, no adolescente, para que ele se toque da necessidade de sair dali diferente do que ele entrou. Agora, se isso deveria contemplar a família, não. Contempla já isso. A família, ela é copartícipe de todo o processo. No início da minha fala, não sei se você estava aqui, eu mencionei que o ECA, ele vem trazendo essa concepção da participação da sociedade, da família e da comunidade. Porque sem isso, a gente não tem como pensar na modificação. Esse momento agora, pandêmico, estamos sem contato social. Como é que o adolescente privado de liberdade, que está sem receber visita, que não tem contato social, que não pode sair para atividade extramuros, né? Então, como é que a gente pensaria isso? Então, o que é que foi visto nesse sentido? Fazer, por exemplo, as videochamadas, Sim, que não era legal. algo que existia, né, que, pelo que eu saiba, mas que também tão cedo não vai sair da prática, porque, de fato, foi uma possibilidade, né, diante da pandemia que nos pegou de surpresa, mas que atendeu, né, de maneira, inclusive para o adolescente, que a família está em outra cidade, que era mais difícil, talvez essa família só viesse aqui uma vez por ano, no Dia das Mães, né, porque a Fundac propicia, mas não dava para vir todo Todas. quarta e sábado, como as pessoas que moram em Salvador fazem, né? Então, tem essa questão. Então, sem família, nada é feito. Inclusive, Jailson, você que se interessou, a Fundac tinha, né? Vou dizer tinha, porque nesse momento está numa fase de rever essa situação, mas a CAEG, que é a Coordenação de Apoio ao Egresso, né, que funcionava no Pelourinho, eu estou dizendo tinha porque o IPAC necessitou da casa e nesse momento está em fase de desmobilização, não sabemos como será, mas existe, inclusive eu trabalhei 6 anos nesse trabalho, trabalhava no Pelourinho. Então, o egresso, ele trabalha com a família quando o adolescente está privado. Então, a unidade entra em contato, temos esse aqui que entrou. Então, lá, a unidade entrava em contato com a mãe, dizia, nós somos assim, 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 a senhora pode vir aqui? Aí ela ia, a gente apresentava as propostas, trabalho de grupo, algumas coisas que tinha. Então, a gente ia trabalhando com ela. De vez em quando, a gente ia na unidade para visitar também esse adolescente, e aí fazer o link, para no momento da saída dele, a gente já conhecê-lo melhor e ter uma condição de indicar um curso, uma formação, um trabalho, né? O egresso trabalha nessa linha de levar essas ações. Então, eu trabalhei muitos anos com isso, e aí eu posso dizer de cátedra. Então, essa participação da família ela é fundamental. Sem ela, entendeu? Então, a visita, o contato, o telefone, a live que seja, né? A família tem que estar presente. E assim, quando o adolescente ele é apreendido, é feito um planejamento, um plano chamado PIA, Plano Individual de Atendimento. E dentro desse plano, a família, acima de tudo. Então tem que ter. Ou a pessoa, né? Se não for a mãe ou o pai, se não forem vivos ou não forem do convívio, mas aquela pessoa que é a referência para adolescente, né? Ela precisa estar contemplada, porque do contrário, não vamos conseguir. Dentro do processo dessas famílias, professora, já aconteceu renegar, relegar? Renegar e não querer nem ver, Sim. nem... Muitas vezes. Às vezes porque o adolescente já reincidiu muitas vezes, então a mãe, né, já não quer acompanhar tanto. Às vezes, por outros motivos, também tem outras que matam e morrem por seus filhos, então a gente vê todo tipo de relação, né, e todo tipo de conflito, pela complexidade que a situação requer. Mas sim, não posso negar a você que existem famílias que já não querem acompanhar mais a situação, portanto, reincidir. Não faz. Dentro desse processo, a senhora já percebeu alguma família que incentivou esse jovem a isso? A prática do ato? É possível que exista. Nunca aconteceu de, no meu trajeto profissional, ter passado. Mas eu creio que existam famílias em que adultos, que, por exemplo, trabalham com questão de drogadição,
né, sejam incentivadores de adolescentes, porque o adolescente ele vê como exemplo aquela situação. Tem a questão da exemplaridade, né? Então, não aconteceu do meu atendimento cair para mim, mas com certeza é um fato que não pode ser Deixar desconsiderado, você né? pensar. Com certeza. É bem fácil, né? Porque é isso que eu estou mencionando. Muitas vezes a pessoa, né? Sua amiga disse que sim, Inara. já Uhum. aconteceu. Isso, não aconteceu no meu atendimento, mas é uma prática que eu sei que com certeza já aconteceu, porque é aquilo que eu falei, muitas vezes os pais, né, eles têm, Na minha na minha comunidade comunidade, tem mães que desistem de seus filhos. Qual a acontece, comunidade não sei, eu não conheço, ele acontece, deve dizer aí? é. E quando isso acontece, qual é a sensação da equipe, professora? Porque, na verdade, assim, todos que estão trabalhando estão imbuídos, têm um propósito, têm um objetivo. E aí você traça as coisas. Quando você percebe que o que você traçou, o que a equipe pensou, na verdade, para fazer com que aquele jovem tome um outro rumo, se identifique. Quando O, percebe isso, qual é a o, sensação? o plano, ele é um projeto, né, Larina? E o projeto, ele vem do latim progisere, quer dizer, significa que você está colocando adiante a ideia sobre coisas que você quer que aconteça. Porém, se aquilo não acontecer daquela maneira, você tem que retroceder e reprogramar, né, dentro de uma outra condição. Então, se foi traçado um plano com a participação da família, e lá no meio do percurso isso se perdeu, é necessário que haja, né, que seja revisto para que de outra maneira seja contemplado. O fato é que não ficará sem o olhar profissional. A Ele vai comunidade na sua. dele é o bom coração. Uhum. É complicado. E em relação ao ECA, professora, né? Essa estrutura que mudou muito a visão e o olhar. E ainda tem pessoas que fazem chicana. Dizem que veio para passar a mão. É Eu o que já eu falei. ouvi. Uhum. Dentro disso, o ECA e o SINASE, ele norteia todo o processo desses jovens enquanto cometido ato. Exatamente. É toda essa complexidade que eu venho resumindo, né? Porque são muitas pessoas envolvidas, muitas ações também, né? Eu falo aqui de maneira resumida, mas é uma complexidade muito grande, envolve muitas coisas, muitas pessoas, muitas vidas, muitos aspectos, né? Porque para você olhar um adolescente desse, você tem que olhar o lado da educação, o lado da saúde, nós somos seres íntegros, né? E dentro da questão da saúde, somos seres biopsicossociais, então o aspecto da espiritualidade tem que ser contemplado, então a Fundac, por exemplo, tem documentos que, né, garantem essa perspectiva de que seja respeitada, né? A questão da religiosidade. Tem a questão da sexualidade, que também é outro ponto que também é bastante. Né? Então, tem o aspecto da saúde. Então, para isso, vai precisar de médico, de enfermeiro, de psiquiatra, porque vai ter adolescente que, por exemplo, vai ter questão de uso de droga, né? Então, às vezes, ele está em abstinência. E aí é preciso que entre com medicações, tudo isso, né? Já isso diz o seguinte: o serviço social tem contribuído muito para a efetivação do ECA, seja colocado em ação com os nossos jovens. Com certeza. O serviço social, ele é muito presente em todo esse processo, né? Nós temos profissionais lá na ponta, na delegacia, temos no pronto atendimento, equipe, né? Temos no Ministério Público, temos no juizado, temos na Fundac. Então, em todo esse processo, né, vai ter a contemplação. Na privação de liberdade, na semi-liberdade, seja lá por onde for o caminho do adolescente aí, independente de ato infracional, se for questão de vulnerabilidade, de adoção, vai ter sempre serviço social. É muito presente, muito importante para Eu, efetivar. eu brinco, professora, que todas as profissões, antes de você ser médico, você teria que ser assistente social. Antes de você ser contador, você tem que ser assistente social. Eu brinco muito com isso, porque na verdade a gente passa a ter um olhar. Né? E quando a gente tem profissionais como vocês, a gente aprende muito. Eu digo direto, eu tive o prazer de ter profissionais muito bons.
na minha vida. Professora, e me diga uma coisa, para lhe fazer essas considerações finais, porque eu nunca vi. A live aqui parece que voa, é um processo que chega a me dar agonia. E a professora, enquanto assistente social, Liane, dentro desse processo do ato infracional com o ECA assinado, como é que a senhora se sente fazendo ou tendo esse papel na vida desses adolescentes? Principalmente quando a senhora teve, né? É algo que a Eu entrei na socioeducação por acaso, porque na época, né, eu fiz o concurso para CESAB, para saúde. Beijo, Shirloca. Shirley tá com saudade de mim. está com saudade. Eu fiz o concurso para saúde. E aí a saúde convocou as primeiras, não sei quantas, vamos dizer 50. As primeiras 50 foram para a saúde. E aí depois outras instituições abarcaram, né? E a Fundac naquela época chamou bastante, 50 ou 60 assistentes sociais. E eu fui chamada. Então foi meio um paraquedas, assim, literal, né? Literalmente foi um paraquedas que me levou. E aí eu era muito jovem naquela época, era meu primeiro trabalho, meu primeiro concurso, né? E eu meio que ainda sem saber muito o que era, mas como você me conhece, sabe, né? Fui buscar me aprofundar, né? Me especializar, fui fazer uma pós. Eu tinha uma coordenadora, Zenilda, ela não está aqui hoje não, porque ela está viajando, mas a gente explicou, eu não vou ver sua live, mas deixe gravada, porque eu quero assistir. E ela disse que eu era arroz de festa. Qualquer curso que tivesse, antes de me perguntar, se tivesse 5 vagas, eram 4, porque uma já era minha. E até hoje é assim. O que eu já fiz de curso nessa pandemia, o que eu já li, fiz de coisa, não está no gibi, porque sempre eu estou em trabalho remoto, né, por enquanto, até essa semana, não sei agosto, mas de março para julho, né, eu estou trabalhando de casa, porque como eu trabalho com capacitação, está sendo possível, exato. Então, eu tenho lido e feito muitos cursos, aprendido coisas muito boas. Então, quando eu for para aula, por exemplo, eu sempre vou ter uma coisa fresca, uma coisa nova, porque o que é que Lízia está rindo aí? O que é que Olha, Lízia está rindo? disse aqui que todo mundo está falando assim, ó, com carinho, dedicada, compromisso, competente. Até hoje é assim. Ela está rindo disso, que até hoje a senhora é arroz de. Como é de festa? Até hoje. A minha amiga Liana é um profissional multifacetado, uma grande profissional. Parabéns, amiga. Essa é Jaruza, uma amiga linda minha da Petrobras. Aí, junto com Sinara, foram colegas minhas da UXAL. Não podemos nem revelar quantos anos, viu, Lorena? Mas faz tempo. Mas olha, se todas estiverem como a senhora ou como você, tá ótimo. Tá inteirona. Nem parece. Fica aí, professora. Pois então. E aí, como a gente está chegando, né, que ele avisa, eu deixo aqui para a senhora fazer suas considerações finais. Tá no último minuto já? Infelizmente, a gente só tem 10 minutos. Agradecer, viu, a possibilidade desse convite. Gostei muito. Né? É um momento descontraído, mas também a gente traz conhecimento, ouve as pessoas, dentro da medida do possível responde, porque, né, é rápido e são muitas perguntas, mas a gente tenta, né? E assim, é a forma que eu tenho de dar visibilidade a esse trabalho, que é, né, uma forma, é a forma que a gente tem de... Aprendi muito, Li, obrigada. Peraí, muito orgulho, querida, de fazer parte da sua vida. Vamos ouvir música. Era mesmo, viu? Acho que eu vou trazer a professora Liana para cantar. Foi maravilhoso, encantado. Parabéns pela live. Chamou a senhora de sobrenatural, professora professora. E é uma verdade. Mas conclui, professora. Eu acabei me empolgando com os comentários e não deixei a senhora concluir. Me desculpe. Pois então, Lorena. Então eu quero agradecer, né, o convite da CEDU, a você.
Oi, Tati, chegou a tempo. Elas ficam esperando eu cantar, porque toda live que eu fiz eu termino cantando. É por isso que elas estão aí, Então, canta. seria uma boa, professora. Eu só vou Fique agradecer tranquilo. e a senhora fecha. O Sedu agradece muito, sabe? De estar aqui. Para mim foi uma honra estar aqui hoje, senhora, com você. Entendeu? E agradecemos muito a sua presença. Eu que Gratidão. agradeço. Mas fique à vontade, porque a gente ainda tem Agradeço 10. a quem veio, né? Agradeço a quem perguntou. Eu que agradeço esse Conclui convite. com música. Quem espera que Encanta! a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Ah, aham. Obrigado, gente. Obrigado, Lori. Obrigada. Foi um prazer imenso e até a Um próxima. beijo. Gratidão. Beijo, Matheus. Está aí também, meu filho. Um beijo. Gratidão a todos que vieram. E amanhã vai ser uma live dançante. Não Opa. percam. Com o professor Marcelo Falcão, coreógrafo. E ele dá show dançando, pronto. Vamos arrastar as Valeu. Um cadeiras e beijo, dançar. Lori. Beijo, Tati. Beijo. Beijo, Bira. Beijo. Até a Sinara. próxima. Jerusa. Beijo.